Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Meu nome é Rodrigo Badim, eu sou médico da equipe multidisciplinar de transplante do Complexo Hospitalar de Niterói e mestrando em patologia na UFRJ. Tive o prazer, tenho o prazer de apresentar a nossa apresentadora do dia, doutora Cristiane Vilela, que é professora, doutora titular de Clínica Médica e Patologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em relação a um tema que está em foco, que são as hepatites de causa desconhecida ou misteriosa, que a gente vai ter o prazer de tentar entender um pouquinho mais a fundo os pontos mais importantes. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui na 31ª Semana de Fígado do Rio de Janeiro. Agradeço o convite do João Marcelo para participar e para falar de um tema instigante, que é a epidemia de hepatite aguda grave de origem desconhecida, que tem sido descrita em todo o mundo, agora no ano de 2022. Então, no início de abril de 2022, 10 casos de hepatite aguda grave de origem desconhecida foram identificados em crianças com idade inferior a 10 anos e foram relatados em toda a Escócia Central. Desde então, o número de casos aumentou rapidamente, com 191 casos prováveis identificados em toda a Europa, além também de alguns casos nos Estados Unidos, em Israel e no Japão. Até o mês de maio, 17 crianças necessitaram de transplante de fígado e uma evoluiu para óbito. Como os senhores podem ver, a distribuição desses casos no mundo ocorre de acordo com este mapa. Em azul mais escuro, o maior número de casos foi descrito no Reino Unido, mas nós podemos ver que eles já atingem todo o nosso planeta. No entanto, existia inicialmente uma dúvida se isso realmente era um aumento de número de casos de hepatite aguda grave em criança, que aconteceria durante todo o ano, ou se nós estávamos vivendo uma situação especial de um aumento exponencial desses casos. Então, este gráfico, né, observa, nos dá essa resposta, mostrando aqui em amarelo a curva de incidência desses casos e realmente em relação aos anos de 2018 até 2021, existe uma diferença significante no número de casos relatados até o momento, mostrando que esta é realmente uma situação especial e que não era descrita anteriormente. Esse estudo da Eurosurveillance também fez uma enquete online comparando casos de hepatite aguda de etiologia desconhecida nos anos de 2017 e abril de 2022, no qual foi enviado a vários países um survey, uma pesquisa, perguntando a respeito da admissão de crianças com hepatite grave em hospitais na Europa e fora da Europa. Essa resposta veio de 52 hospitais na Europa e fora da Europa, 7 hospitais, mostrando um aumento também importante de casos no último ano em relação aos anos anteriores. Então, foram, neste estudo, 111 casos suspeitos, de acordo com a resposta a esse questionário, em 17 países da Europa e um país não europeu, que surpreendentemente era a Colômbia, com 18 casos. A demografia e a clínica desses casos é sempre bastante monótona e ela se repete, independente do país onde ela acontece. A maioria dos casos acomete crianças com idade inferior a 16 anos, mas com uma mediana de 3, com intervalo de interquartil entre 3 e 4,5, sendo a maioria de cor branca, e o quadro clínico é composto em 74% dos casos de icterícia, um pouco semelhante de vômitos, a presença de acolia fecal em 58% dos casos, a presença de sintomas gastrointestinais, como diarreia e náusea, também numa menor proporção, mas também presente, letargia em 56% dos casos, e a febre acontece numa minoria, em torno de 30% dessas crianças. O que também chama atenção é a confirmação de um quadro de hepatite aguda, uma vez que essas crianças apresentam aminotransferases acima de 500 unidades internacionais, sendo que a maioria apresenta níveis de aminotransferases superior a 2.000 unidades internacionais. A investigação etiológica desses casos exclui a infecção pelos vírus hepatotrópicos, sabidamente os vírus da hepatite A, B, C
delta e hepatite E. E, curiosamente, na Inglaterra e na Escócia, 75% e 50% das crianças eram positivas para a presença do adenovírus humano, que vai ser expressa aqui sob esta sigla. Entre essas crianças onde foi identificado o adenovírus, havia um predomínio do sorotipo F41. Além disso, a infecção pelo SARS-CoV também foi observada num grupo de crianças, sendo que, na maioria delas infectadas pelo SARS-CoV, havia co-infecção pelo adenovírus. A partir desses dados, surgiram várias hipóteses, nenhuma ainda totalmente confirmada, e a primeira dela, né, que vale a pena a gente pensar, né, é o seguinte, que este predomínio de isolamento do adenovírus poderia estar associado a um cofator ainda não identificado, tornando as infecções pelo adenovírus mais graves, uma vez que a hepatite grave por adenovírus não é descrita em crianças imunocompetentes. Assim, propôs-se que deve existir, isso é uma hipótese, talvez um gatilho imunológico para essa apresentação do adenovírus, com uma forma mais grave, no caso de uma hepatite aguda grave, né? O que essa questão do adenovírus também a gente deve considerar o seguinte: os dados laboratoriais revelam uma expressiva identificação de adenovírus nas fezes, né? Quando você compara em relação à presença dele no trato respiratório, mostrando então uma predileção por esse trato gastrointestinal de crianças. E já foi confirmado que o sorotipo F41 tem um maior tropismo pelo trato gastrointestinal, e que poderia ser talvez uma explicação para um fenômeno atual, como o adenovírus se comportando como um vírus hepatotrópico. Além disso, foi publicado recentemente no Lancet que a infecção prévia pelo SARS-CoV teria o poder nas células intestinais de fazer uma hiperestimulação antigênica, que quando essas crianças entrassem em contato com o adenovírus, elas abririam então um quadro de uma tempestade imunológica, vamos dizer assim. Essa foi uma carta publicada no Lancet, agora em meados de maio, que tem um título que é exatamente o que a gente está tentando fazer, explicar o que não é explicável, tá? Essa carta, ela pondera alguns fatores que têm sido colocados como hipóteses, né, em relação à fisiopatogenia desta doença, ainda desconhecida entre nós, e ele questiona várias questões, né? A primeira questão, que tem sido bastante valorizada, é a questão da isolação, do isolamento, do confinamento das crianças durante a pandemia. Com isso, essas crianças estariam menos expostas à circulação de vários vírus respiratórios que habitualmente circulam entre essas crianças, né? E por conta desse confinamento, então, nós teríamos um atraso epidemiológico deste pico de infecção, que no momento em que as crianças saíram de suas casas, com a diminuição da incidência dos casos de Covid, essas crianças teriam uma exposição, vamos dizer assim, maior, né, uma carga maior de vírus, e por conta disso elas tenderiam a se comportar como uma imunodeficiência relativa, como elas estivessem numa bolha durante esses últimos 2 anos, e agora, quando elas saíram e se expuseram a esses vírus que habitualmente circulam, elas fazem uma reação mais aguda e mais grave, que estaria se expressando sob essa forma desta hepatite grave. Uma outra hipótese seria que esta hepatite grave estaria ainda fazendo parte de uma síndrome pós-infecciosa descrita em crianças, associada à infecção prévia pelo SARS-CoV. No entanto, existem algumas ponderações contra essas hipóteses, né? Primeiro, que o adenovírus não costuma causar hepatite em crianças imunocompetentes. Em contrapartida, tem essa questão da imunodeficiência relativa, que nós falamos anteriormente, por conta dessas crianças terem ficado isoladas um bom tempo durante a pandemia. Um dado que nós temos que levar em consideração é a questão de que nos explantes das crianças que foram submetidas ao transplante hepático, o adenovírus não foi identificado no tecido hepático.
né? É. A outra questão é que o adenovírus possa ser inocente bystander, né, como a gente diz, uma vez que ele está normalmente circulando, junto com outros vírus e com o relaxamento das medidas para controlar a propagação da Covid, essas crianças estariam mais expostas. E também o que fala um pouco contra essa hipótese é que o nível de viremia nessas crianças em relação ao adenovírus é baixo, né? E a detecção dos vírus no trato respiratório ou nas fezes dessa criança pode ser apenas uma coincidência e que por trás a gente tenha um outro agente ainda não identificado, né? Portanto, a pergunta é: pode haver alguma coisa única, peculiar sobre essa cepa circulante de adenovírus, se é que ele é realmente o agente causal desta epidemia, desta hepatite grave que nós estamos vendo? Como resposta, nós ainda não a temos, mas o sequenciamento completo do genoma está em andamento e a gente fica bastante curioso para saber quem é o vilão dessa história. Além disso, algumas relações causais foram descartadas. Essas crianças em todo o mundo não têm história de exposição a ambientes diferentes através de viagens prévias, uso de drogas, por exemplo, né? A questão do acetaminofém é sempre muito discutida, mas isso foi feita uma análise retrospectiva e essas crianças, nenhuma delas usou superdose de tamoxifém. Havia uma hipótese também muito curiosa a respeito da presença de cães, né, nos domicílios dessas crianças afetadas, mas isso também foi descartado. E uma outra hipótese que é muito importante que a gente coloque aqui é a questão da relação causal com a vacina para o Covid. É importante a gente lembrar que 75% das crianças acometidas são menores de 5 anos. E, portanto, essas crianças não foram vacinadas, porque a vacina não está autorizada para essa faixa etária. Portanto, não temos até o momento nenhuma evidência que a vacinação para o Covid tenha qualquer relação com essa hepatite de causa desconhecida. Bom, aqui no Brasil, né, nós tivemos inicialmente uma comunicação de risco do Ministério da Saúde, né, a respeito desses casos prováveis de hepatite aguda de etiologia desconhecida, né, e até o dia 5 de maio, depois eu vou mostrar dados mais recentes, foram notificados 7 casos prováveis de hepatite aguda de etiologia desconhecida, distribuídos apenas em 2 unidades federativas, no Rio de Janeiro e no Paraná. Naquele momento, os casos seguiam ainda em investigação e as ações realizadas foi comunicar a toda a rede, né, de saúde, Rede Sieves, Renavé, doenças infecciosas, para o monitoramento dessas doenças. Cada unidade federativa emitiu também um alerta para a população e para os médicos para que ficassem atentos para essa possibilidade de hepatite grave em criança. E existe disponível no site do Ministério da Saúde um fluxograma proposto de investigação que tem sido seguido, né? Algumas instituições adotaram um fluxo específico, cabe ressaltar aqui que o fluxo proposto pela OMS é um pouco diferente do nosso, mas eu achei que era importante a gente apresentar o fluxograma proposto pelo Ministério da Saúde. Então, uma vez que você receba uma criança com febre ictérica, né, com alguns dos sintomas prevalentes, você deve fazer a coleta simultânea do sangue, um suave de nasofaringe e um suave retal ou uma coleta de fezes. Então, essa coleta é feita ao mesmo tempo e nós avaliamos inicialmente as amostras do sangue junto com o suave nasal. Em relação ao suave nasal, essa criança vai ser testada para infecção pelo SARS-CoV. Se for positiva, ela tem o diagnóstico inicial de COVID. Se for negativo, nós partimos para a realização dos anticorpos para o SARS-CoV. Em relação ao sangue, inicialmente é realizada a sorologia para as hepatites A, B, Delta e o PCR para hepatite C, HBV e também para o vírus Delta. Se são positivos, é feito o diagnóstico das hepatites por vírus hepatotrópicos. Se os exames são negativos, nós fazemos um screening para a presença de arboviroses. Se essa criança, então, tem as sorologias e os PCRs negativos para os vírus hepatotrópicos e também ela é negativa para o diagnóstico das arboviroses, dengue, zika, chikungunya, este já configura um caso suspeito.
Em sendo um caso suspeito, a próxima etapa seria a realização da sorologia e o PCR para o vírus da hepatite E, que se for indetectável, nós passamos a ter então o caso provável. Cabe ressaltar que tanto no caso suspeito como no caso provável, é fundamental que seja feita a notificação desses casos. Essa notificação pode ser feita na página do htt.gov.br, onde você tem o formulário disponível online. Bom, se a sorologia e o PCR para hepatite E afastarem o diagnóstico de hepatite E, que acaba sendo a maioria aqui no nosso país, então você parte para fazer um PCR para os vírus Epstein-Barr, citomegalovírus e para o adenovírus. Depois a gente vai discutir um pouco essa particularidade aqui, né? E se o material do sangue, né, for positivo para o adenovírus, essa amostra é enviada para sequenciamento. No momento em que o exame afasta a infecção pelo vírus da hepatite E, são ativados e inicialmente processadas os exames nas fezes dessas crianças, né? E nas fezes nós fazemos então os PCRs para norovírus, enterovírus e adenovírus. E mais uma vez, se é identificado adenovírus, esse material, as fezes, é também encaminhado para o sequenciamento. Então, esse é o fluxograma, ele é um pouco complexo, mas se a gente raciocinar um pouco, segue um fluxo racional, incluindo, por exemplo, as arboviroses, que é o que não contém no fluxograma da OMS e de outros países, como a Inglaterra, por exemplo. A gente tem que partir da nossa realidade. Bom, aqui, né, segundo o Ministério, então, a definição de caso suspeito, caso provável e o contato de caso provável inclui tudo isso que eu falei no fluxograma, né? Então você afasta as hepatites hepatotrópicas, os vírus hepatotrópicos, as arboviroses, e é importante também que a gente não esqueça de doenças metabólicas, doenças genéticas, né? Em adolescentes, não esquecer de pensar em doença de Wilson, que pode se manifestar como uma hepatite fulminante também, e é importante que essas crianças apresentem as aminotransferases acima de 500 e o tempo é importante, né? Diagnosticada a partir de abril de 2022. Um outro caso suspeito é o mesmo quadro clínico, mas daquela criança que necessita de um transplante hepático, e aí esse período é feito de uma forma retrospectiva para que a gente saiba se no início, quer dizer, no finalzinho de 2021, mês de outubro de 2021, a gente já tinha algum caso relatado que não foi identificado naquela época, mas que retrospectivamente poderia ser diagnosticado agora. O caso provável, né? Aquele caso suspeito que tenha um resultado negativo para hepatite E, como eu falei no fluxograma, e o contato de um caso provável seria um indivíduo com hepatite aguda, tá? Negativo também para os vírus hepatotrópicos, sendo excluído também a infecção pelos arbovírus e também doenças metabólicas, hereditárias, genéticas ou uma causa obstrutiva é importante também. Tá? E que tenha sido um contato próximo de um caso provável desde abril de 2022. Bom, atualmente qual é a situação no mundo, né? Esse dado é do dia 22 de maio desse ano, obviamente. Então, nós temos atualmente 614 casos registrados, com 14 óbitos, né? E esta curva aqui mostra o pico de incidência baseado no número de casos a partir de a partir de outubro do ano passado até o mês de maio. A impressão que a gente tem, né, no mundo é que o número de casos talvez esteja diminuindo. Existe até uma hipótese de como, baseado nessa relação com a infecção prévia ou atual pelo SARS-CoV, que como o número de casos de SARS-CoV também diminuiu, o número de casos de Covid também diminuiu, que em paralelo essas hepatites estariam diminuindo. Mas isso é basicamente um achismo, não tem nenhuma evidência que isso esteja realmente acontecendo. Tá? Agora, o cenário no Brasil, até a semana passada, até o dia 22 de maio de 2022, que foi publicado no Boletim
epidemiológico, a gente já tem um número um pouquinho maior agora nessa semana, mas esses dados aqui mostram que até o dia 22 de maio, né, nós tínhamos 12 casos descartados, 64 em investigação, e os casos foram descritos em muitos estados, né? Não, aqui a maioria na região sudeste, região sul, mas casos também descritos na região nordeste, centro-oeste e na região norte. Não havia diferença na prevalência entre sexo masculino e feminino entre esses casos descritos. Em relação a esse fluxograma, é bastante interessante, né? E aí nós temos aqui os casos ainda em investigação, mas em relação aos 12 casos descartados, que foram praticamente 15% dos indivíduos que se apresentavam sob essa forma de hepatite aguda, né? Nós tivemos o diagnóstico de arboviroses em 7 pacientes, uma LT-AST baixa, né? Quer dizer, baixa, inferior a 500 em mais 7, e em 2 casos, eles apresentavam a idade acima de 17 anos, que, enfim, pode ser até uma variante disso que tem sido descrito no mundo todo, mas, a princípio, foram considerados como casos descartados. Em relação à faixa etária por estado, né, a gente observa aqui, né, eu vou falar basicamente do total, porque a gente não precisa ficar olhando estado por estado, chama a atenção que realmente o maior número de casos se detém entre crianças de 1 a 4 anos, tá? A gente tem aqui 25%, somando 35% dos casos. Se a gente ainda juntar os bebês, né, com menos de 1 ano, a gente vai ter 40% dos casos nessa faixa etária, o que realmente é preocupante, né, uma vez que essas crianças são todas crianças saudáveis, sem qualquer doença prévia. Os sinais e sintomas mais frequentes foram a febre, a icterícia, sintomas gastrointestinais, como vômito, dor abdominal e diarreia, a presença de colúria e acolia fecal. Ou seja, são sintomas e sinais relacionados às hepatites agudas, né? A criança chega, se a criança é pequenininha, difícil relato de dor, mas a mãe começa a observar um quadro febril, seguido de icterícia, né? Colúria, acolia fecal, e provavelmente essa criança vai buscar ajuda médica. Isso é importante, que se esteja atento para esses sinais e sintomas em todo o nosso país. Em relação à mediana das aminotransferases, né, nós temos aqui uma mediana da ST de 1.132 e da LT de 984, chama atenção o predomínio da ST sobre a LT, mas, de qualquer forma, é o que tem sido visto de acordo com a fonte lá da rede Cieves até a semana anterior a essa. E esse quadro, ele mostra, né, a multiplicidade de patógenos que foram isolados, né, vocês podem ver, né, que alguns tiveram o isolamento de adenovírus, tanto no soro como nas fezes, o SARS-CoV também foi presente, outros vírus que nós falamos aqui, né, o citomegalo Epstein-Barr, mas também vírus da influenza A, influenza B, herpes, enterovírus, norovírus. Então, nesse prato aqui, né, tão múltiplo, fica difícil a gente entender qual seria a causa desta hepatite, né? A maioria dos vírus aí são vírus que a gente sabe que podem cursar com hepatite aguda grave, né? O que surpreende um pouco é a faixa etária, mas, de qualquer forma, é o que a gente está observando. A evolução, né? Então, 22 crianças hospitalizadas, 11 foram hospitalizadas, mas conseguiram ter alta hospitalar, 5 foram transplantados e 4, infelizmente, evoluíram para óbito. Também foi feita uma análise retrospectiva do número de óbitos, né, por hepatites não esclarecidas em indivíduos com idade inferior a 16 anos, nos anos de 2019 e 2022, e a gente observa que aqui, né, no mês de maio de 2022, nós já tivemos 4 casos, que é aparentemente metade do número total de casos que nós tivemos em 2019. Em 2020, apenas 10 casos, um ano inteiro. Em 2021, 11 casos. Então, realmente, é preocupante esse número de casos de óbitos por hepatites de causa não esclarecida em crianças e adolescentes. Em relação a esses óbitos, né, não havia diferença
entre sexo, quer dizer, na verdade tem um leve predomínio do sexo masculino, mas isso não foi confirmado, e a mediana da idade dessas crianças é de 8 anos, variando de 2 meses a 16 anos. Esse box plot, ele mostra a distribuição etária dos indivíduos transplantados, e aí inclui adultos e crianças, no período de 2019 a 2022. Conforme a gente já sabe, né, a mediana da idade dos indivíduos transplantados é em torno de 50 anos. No entanto, a gente nota aqui nas faixas etárias até 20 anos um aumento importante de casos de indivíduos transplantados em relação aos anos anteriores. Isso aqui provavelmente se dá por conta dessa hepatite misteriosa que tem sido descrita entre nós. Em relação ao transplante de fígado em crianças, né, 702 crianças foram transplantadas desde o ano de 2019 até agora, né, nós tivemos aqui em torno de 40 a 30 casos de transplante de fígado de causas desconhecidas nos anos anteriores, e até agora já tivemos, só neste ano, 5 transplantes. Tá? Bom, entre aqueles com causas conhecidas, né, quais são as principais etiologias? Isso também já é sabido. A atresia das vias biliares é uma etiologia bastante comum, com indicação de transplante em crianças. A hepatite fulminante, hepatite autoimune, cirroses biliares secundárias e outras doenças mais raras. Lembrando aqui da doença de Wilson, né, da doença de Caroli, mas esse é o cenário habitual do transplante, da indicação de transplante em crianças. E aí aproveito para falar um pouco a respeito da cobertura vacinal nos últimos anos aqui no nosso país, né? Nós podemos ver que a cobertura vacinal atingia cerca de 80% da população no que se refere à infecção à profilaxia, para a hepatite B, e em torno, variando de 70% a 80% para a hepatite A. Lembrando que a vacina da hepatite A é disponível para crianças até 1 ano de idade, né? Mas, no entanto, aqui nos anos de 2020 e 2021, nós tivemos uma redução importante dessa cobertura vacinal, provavelmente por conta da pandemia que vivemos. E até agora os dados ainda são muito prematuros, né? Uma vez que estamos ainda no mês de maio, mas é importante que a gente reforce a importância da vacinação nas nossas crianças, né? Lembrando que na hepatite B, a criança já sai da maternidade com a primeira dose da vacina, mas é importante que a mãe ou aquela pessoa que cria aquela criança saiba que apenas uma dose não protege as nossas crianças. Além disso, a importância da vacinação com a vacina pentavalente, que fornece a proteção para vários vírus, como sarampo, cachumba, rubéola, entre outros. E lembrar também de vacinar para a Covid. Eu reforço mais uma vez que não há nenhuma evidência de relação causal da vacinação para a Covid e a presença dessa hepatite grave não conhecida ainda. Bom, e além dos fluxogramas, o que é importante a gente lembrar, né? Em primeiro lugar, a maioria das nossas crianças estão adoecendo nesse momento. As crianças estavam ali naquela bolha domiciliar, isoladas do mundo. As crianças agora estão voltando às escolas, entrando em contato com outras crianças, né? Estamos aqui no Brasil em pleno outono, onde a gente sabe que vários vírus circulam, né? Vírus da gripe, adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório. Então, isso é uma realidade. As emergências pediátricas estão lotadas, mas é fundamental que a gente lembre que o acompanhamento clínico daquela criança que chega com febre, icterícia, colúria, colia fecal, é fundamental, né? Não basta atender essa criança, liberar ela para casa, achar que isso pode ser relacionado a algum evento, não. É importante que essa criança seja submetida aos exames de triagem, às sorologias, aos PCRs disponíveis, mas se não for possível, por algum momento, que essa criança seja reavaliada, né? É importante que se avalie o INR dessas crianças, né? Um INR mais alargado, acende um sinal de alerta para que essa criança esteja internada e avaliada com relação à indicação de transplante, né? Infelizmente, nós sabemos que quanto maior o número de casos, maior a chance
a evolução de um prognóstico pior, mas é importante lembrar que o transplante pode ser a salvação na vida dessas crianças. Então, a mensagem é: fiquem atentos, né? Divulguem entre os colegas, os pediatras, muitos desconhecem, e divulguem também para as pessoas do seu convívio social. As pessoas não estão atentas para isso, tem muita criança adoecendo e a gente não sabe, talvez em 20 crianças, uma possa ter um quadro grave e evoluir de forma muito ruim, tá? E é importante exigir o retorno dessa criança, se não puder voltar à emergência, que eventualmente é um quadro caótico, que retorne para o seu pediatra para que ela seja reavaliada. Bom, em resumo, sabemos ainda muito pouco sobre as hepatites de causa desconhecida, estamos preocupados de estarmos vivendo uma era das pandemias, né? Vivemos recentemente a situação da pandemia Covid, que foi realmente aterrorizante, né? Sempre ficamos na dúvida se seriam novos agentes causando essas hepatites que temos visto em em todo o planeta. O papel do adenovírus, junto com essa questão do superantígeno promovido pelo SARS-CoV, é uma hipótese interessante, mas ainda não está confirmada, e eu acho que a mensagem que fica é importante o diagnóstico precoce e a notificação para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo no nosso país. Gostaria de agradecer e colocar aqui um girassol de esperança para que esses casos estejam em resolução e que as nossas crianças estejam salvas. Muito obrigada. Bom, após essa aula sensacional da doutora Cristiane, eu gostaria de convidar a doutora Lia Lius, médica responsável do ambulatório de hepatites virais, que pertence ao Laboratório de Referência Nacional para Hepatites Virais da Fiocruz, e o Dr. Ranieri Ávila, hepatologista, professor de Clínica Médica da Unifoa, de Volta Redonda, e da Unifar, de Valença, para poder debater com a doutora Cristiane os principais pontos. Agradeço à comissão organizadora do evento pelo convite de participar desse momento tão importante de discussão, uma vez que o tema escolhido pela comissão permeia de muitas incertezas e muitas dúvidas. É importante que a gente discuta isso e traga para a nossa realidade clínica, né? Acho que nesse momento a nossa principal angústia está direcionada para essa questão de como abordar o tema e como trazer isso para o nosso dia a dia, né? Considerando as diferentes facetas que o tema traz. Considerando esse cenário epidemiológico atual e considerando o número, ora crescente, mas com menores divulgações, qual é a condição, Lia, que você percebe na sua prática dentro do ambulatório do qual você faz parte, em relação às questões epidemiológicas, de diagnóstico, na sua vivência clínica mediante ao tema? Bem, eu queria realmente também agradecer assim, a comissão desse evento, que realmente eu acho que é muito oportuno esse debate, né? Porque assim é uma incógnita, todo mundo, assim, até os hepatologistas, até eu que trabalho, eu tenho um ambulatório, nosso ambulatório da Fiocruz é referência para casos agudos de hepatite, e realmente assim, até para mim mesmo assim, existe assim muitas incertezas. Mas o que eu queria assim, compartilhar e assim com todos, a gente percebe que apesar das hepatites de A e E ser a primeira linha de frente, e é isso que a gente deveria sempre investigar, não só a hepatite A, B e C, a hepatite E deveria entrar como a primeira linha de frente, apesar de a hepatite E não circular muito no Brasil, mas ela circula, entendeu? Então, eu acredito que lá na Fiocruz a gente faz esse teste como linha de frente, a gente faz A, B, C e leptospirose. Numa segunda instância, o que a gente vê muito é o citomegalo Epstein-Barr. Então, a gente não pode esquecer da gente pedir essas sorologias para esses marcadores, porque a gente vê que a grande maioria das crianças que apresentam assim, essas transaminases, que geralmente não são transaminases que chegam a 2.000, são um pouco mais baixas, entendeu? Mas que seja o citomegalo Epstein-Barr. Então, e outra preocupação é o timing. A gente vê no fluxo, quer dizer, não só aqui no Brasil, mas na Europa, quando uma criança ou indivíduo jovem apresenta os sintomas,
até esse indivíduo já ser reconhecido assim como um quadro provável de hepatite desconhecido, já se passou algum tempo. E, às vezes, a coleta desse material biológico, seja lá fezes, swab ou o sangue em si, às vezes a gente não consegue detectar o vírus. Então, por isso, eu acho que a Cristiane Vilela assim reforçou muito, assim, que é muito importante as emergências, os pediatras, os médicos que façam esse acompanhamento, que é lógico, no início você não vai saber se essa criança vai evoluir para uma forma ictérica ou não, mas a gente tem que estar atento, e quanto mais cedo a gente puder realizar as coletas, mais chances a gente tem para, de fato, fazer o diagnóstico correto. Porque, às vezes, a gente não tem o anticorpo, né, logo no início, mas a gente tem um vírus detectável. Ou, às vezes, a gente perde oportunidade, até se for um vírus novo, a gente pode estar perdendo a oportunidade de detectar esse vírus, porque a detecção, o período de detecção é muito curto. Então, eu acho que é muito importante, existe sites do governo, inclusive tem links com formulários de notificação, isso é muito importante. E frisar também que hepatite aguda grave, geralmente, assim, ele é muitas vezes com poucos sintomas. Então, a gente não pode esquecer que não é simplesmente pedir hepatograma, a paciente está com elevação de transaminases, e aqui uma semana, não necessariamente. A gente tem que ver as funções hepáticas e coagulograma, ver como é que está esse fígado. Se tiver um NR alargado, sim, tem que ver essa criança, assim, com mais frequência, porque é um pulo de gato, de um momento em que, e as crianças, às vezes, não, a queixa, às vezes, é só uma icterícia e colúria, entendeu? Ele não sente, não tem sintomas. O fígado é um órgão que ele não se queixa, entendeu? E, às vezes, o laboratório, quanto mais cedo se essa criança, que realmente são raros que vão evoluir para formas mais graves, mas se realmente uma criança vai evoluir para uma forma grave, quanto mais cedo essa criança for internada, encaminhada para um serviço especializado, mais chance de ela ter uma cirurgia de transplante de sucesso. Do ponto de vista prático, assim, da abordagem dessas crianças, Cristiane e Lia, qual análise que vocês fazem em relação ao fluxograma que é proposto atualmente pelo Ministério da Saúde, que é que nos norteia? Então, eu acho que o fluxograma ele é bastante adequado à nossa realidade. Questiono apenas a questão da testagem para o citomegalovírus e Epstein-Barr virem já lá no final, né. Talvez a gente pudesse discutir de acrescentar esta triagem para CMV e Epstein-Barr mais precocemente, né, talvez a gente conseguisse excluir alguns casos naquele quadro que eu mostrei ali das diversas etiologias, dos diversos, vírus isolados, né, o CMV e Epstein-Barr aparecem ali, e a gente sabe, como Lia falou, que são causas relativamente comuns, né, de hepatite aguda, sobretudo em adolescente, né. Tudo bem que a maioria cursa com linfonodomegalia, esplenomegalia, mas de qualquer forma é uma causa das hepatites não A, não E, como a gente chamava no futuro, né. E acho também que é importante, não ali no fluxo do ministério, mas até quando se fala em caso suspeito e caso provável, né, somente caso suspeito, que você afaste doenças autoimunes do fígado, né, a gente esquece das hepatites autoimunes, que podem surgir de uma forma aguda, fulminante, sobretudo em mulheres adolescentes, né, a própria doença de Wilson, que é uma doença do jovem, que pode se manifestar, de várias formas, incluindo a hepatite fulminante e uma hepatite aguda. E nunca esquecer, né, uma coisa que a gente tem que perguntar: uso de medicação, uso de droga, uso de fórmulas. É claro que em criança, pequena, né, com menos de 10 anos de idade, isso é menos comum, né, mas o excesso de anti-inflamatórios, não falando em hepatite fulminante, mas falando uma hepatite de causa desconhecida. Mas, a princípio, eu acho que o fluxograma do Ministério da Saúde vai muito bem, né, eu acho que se a gente conseguir cumprir aquilo, nós vamos conseguir chegar ao que queremos, que é identificar casos, agir precocemente, encaminhar essas crianças e tentar esclarecer mais à frente, do que se trata essas hepatites que nós estamos lidando no dia a dia.
Talvez, realmente, eu acho que a Cristiane Vilela falou assim, muito pertinente, porque essas hepatites agudas não necessariamente são causadas por agentes infecciosos. Às vezes são medicamentos ou alguma toxicidade por algum produto químico. Então, isso realmente é muito importante, assim, esse tipo de inquérito da criança, assim, quando apresentar esse quadro. E quanto ao fluxo de testes, eu talvez iria incluir, porque nesse fluxo está o molecular, né, para citomegaly Epstein-Barr. Eu talvez colocaria numa segunda linha, é o Epstein-Barr e a citomegalo como teste sorológico, IgG e IgM. Eu acho que é mais fácil, entendeu? Não é um teste complexo, e eu acho que eu incluiria isso, porque realmente no nosso ambulatório, na nossa experiência nos adultos, quer dizer, nas crianças, o segundo mais comum, tirando a hepatite A, é o citomegalo e o Epstein-Barr. Então, eu acho que ela poderia entrar como segunda linha de frente, com teste de anticorpo. Quanto às questões epidemiológicas, assim, envolvidas, considerando que há tropismo de diferentes vírus nessa situação, alguma observação importante para a prática clínica, Lia, no sentido de informações que são tragas até pela própria família, pelo próprio paciente, nesse sentido, para facilitar a ação dos colegas na primeira abordagem? Bem, se a gente, por exemplo, como é desconhecida, a gente não sabe certo, assim, qual é a via de transmissão. Houve relatos, eu acho que no relatório da OMS, e aliás, semana passada, nós recebemos 2 irmãs, uma criança de 3 anos e a irmã de 16 anos, com quadro de a menina menor com quadro de colúria, só que ela não tinha definição que as transaminases dela estavam 160. Isso é outra coisa, essa criança chegou para mim já com quase 3 semanas depois. Então, provavelmente não estava com pico de transaminases, mas na definição, como é abaixo de 160, a gente não notificou como caso provável de hepatite de etiologia desconhecida. Então, reforçando, assim, é muito importante agora, assim, fazer esse rastreamento das enzimas hepáticas, acompanhar se tiver realmente alteradas, entendeu? E é lógico, se for uma desconhecida, de etiologia desconhecida, como a gente não sabe qual é a via de transmissão, a gente fica realmente com esse questionamento. A gente não pode afastar, não se falou sobre leptospirose, entendeu? Mas a leptospirose também, eu acho que a gente tem que pensar em qualquer doença, quer dizer, infecciosa que possa causar icterícia, assim, quando a gente for falar em epidemiologia, que pode ser hídrica, pode ser zoonoses, ou a gente também poderia pensar, não esquece, também tem a febre amarela, não se foi vacinado. A gente tem que pensar em qualquer doença que possa causar assim, um quadro de hepatite e não esquecer aquelas que a Cristiane mencionou, né? Que são doenças autoimunes, especialmente nas meninas, né? A gente não pode esquecer isso. Nesse sentido, aos hepatologistas aqui presentes, qual seria a mensagem que vocês deixariam principalmente para os colegas pediatras, assim, na abordagem prática desses pacientes, considerando principalmente o que a Cristiane falou durante a apresentação, a mensuração da função hepática, a existência da coagulopatia, o que na prática você destaca para esses colegas, principalmente para os pediatras da linha de frente, Cristiane e Rodrigo? Bom, diante de tantas incertezas, né, eu acho que todo mundo aqui reforçou, é fazer o básico, né, que é a gente identificar os casos graves, né, nunca esquecer de ver função hepática, INR, albumina, bilirrubina, acompanhar esses pacientes de perto. O Brasil não tem tantos centros de transplante na pediatria, então a gente tem que estar um passo à frente da doença, esperando que no meio desse desconhecido algumas pessoas podem ficar mais graves e necessitar desse serviço. Então, eu acho que a grande notícia, né, que a gente acha que a gente tem que passar é ficar atentos com hepatite, sempre acompanhar esse paciente de perto e referenciar ele o quanto antes. E notificar sempre, e eu acho que assim todo mundo vai aprender junto e vai crescer diante de uma patologia que o mundo inteiro está correndo atrás.
Eu queria perguntar à Lia, né, porque a gente agora no outono, os prontos-socorros infantis estão lotados, né, crianças com febre, sintomas respiratórios. Eu queria perguntar para a Lia, qual é o divisor de águas, né? É a febre, é a icterícia? Quer dizer, a criança que chega com febre, no pronto-socorro, que é atendida sem sintoma respiratório, essa criança deve ser acompanhada, ou só a criança que chega ictérica, só assim do ponto de vista prático? Eu sei que isso não está escrito em lugar nenhum, mas qual É é a assim sugestão prática a aí para o dia a sua, dia. né, porque para mim, eu penso assim, a gente não tem como fazer enzimas hepáticas em toda criança que chega no pronto-socorro infantil, né? Então, talvez a gente deva avaliar só os ictéricos do ponto de vista laboratorial. É óbvio que a gente vai avaliar todos, mas aquele que chega com febre, sem tosse, sem coriza, né, febre, diarreia, por exemplo, né, o que a gente faz? Pede para voltar, medica com sintomática? Realmente é um questionamento, assim, difícil, né, porque, assim, tem que ver onde que essa criança está sendo, mas eu vou ser, assim, em termos práticos, eu acho que antes da icterícia vem a colúria. A colúria, talvez seja um divisor das águas, né, porque qualquer é lógico, eu poderia pensar, não é colúria, a criança está desidratada porque vomitou, mas é melhor pecar por demais, do que por menos. Eu talvez a colúria, qualquer criança com escurecimento da urina, eu faria, assim, as funções hepáticas. E a gente também não pode esquecer que tem muitos vírus, né, tem até o herpes simplex, né, já tivemos casos de hepatite por sífilis, quer dizer, entendeu? Tem muitos casos, assim, que às vezes, só que esses quadros, quer dizer, diferente da hepatite A, B, C e o E, tipicamente, que aparecem as transaminases, icterícia, né? Até mesmo crianças com hepatite A, às vezes, são pouco sintomáticos, mas talvez a divisora aqui, que a gente também tem que pensar, a gente não vai conseguir fazer a função hepática em todas as crianças com quadros febris, mas talvez observar a coloração da urina. Então, talvez essas possa, assim, ajudar os profissionais. Quem que eu vou pedir isso, né? Porque não vai ter laboratório de emergência que vai conseguir fazer essas funções hepáticas. Algum ponto de corte sugerido, assim, para essa alteração laboratorial, Lia, Cristiane, que vocês sugerem uma atenção maior dos colegas? Definição das enzimas, né, transaminases acima de 500 seria o exame de triagem, né, se a criança tem a transaminase elevada acima de 500, aí você partiria para fazer as investigações complementares, bilirrubina, TAP, NR, acho que é por aí, concorda? Talvez, assim, eu um pouco diferente do Cristiano, talvez, assim, porque eu acho que para criança os valores das transaminases é um pouco diferente do adulto, eu acho que é mais ou menos acima de 80, 90, realmente não me recordo, né, um pouco diferente. Mas, que nem eu falei, assim, o valor de 500, esse corte de 500 é para definição de caso agudo de etiologia desconhecido. Agora, se tiver um valor, vamos dizer, 2 ou 3 vezes acima do valor normal, que uns 200, eu iria já ficaria alerta e acompanharia, porque essa criança pode haver uma elevação de transaminases, entendeu? Então, pessoal, gostaria de agradecer aos doutores Ranieri, Lia, Cristiane, que elucidaram bastante esse tema tão desconhecido, e a gente finaliza aqui na praia, e vamos embora, que antes que fique frio demais aqui. Obrigado, tá, pessoal?